Oiê, eu sou a Man Lanel e esse aqui é mais um vídeo no canal da série que a gente está falando sobre moda após grandes acontecimentos. E o episódio de hoje é sobre Segunda Guerra Mundial, então vem comigo que tem muita coisa para contar. Então, assim como foi com a Primeira Guerra Mundial, do nosso primeiro vídeo, que inclusive para quem ainda não viu, clica aqui para ver. Pra gente entender o pós, a gente precisa entender o pré e o durante a guerra, né? Pra ver tudo que aconteceu, qual que eram as influências, o que estava acontecendo no mundo, né? Pra ver o que se desdobrou depois. E aí, o pré Segunda Guerra Mundial, ele é quase que um pós Primeira Guerra Mundial, né? Porque a gente tem a Primeira Guerra Mundial acabando em 1918, e aí você já tem logo aí os anos 20 entrando, anos 20 que foi essa reestruturação da Primeira Guerra Mundial, o mundo tentando entender, nunca até então tinha passado por uma guerra tão grande. E aí, que era para talvez ser uma próxima década tranquila, que seria a década de 30, a gente tem a crise de 29 nos Estados Unidos, que realmente quebrou o país inteiro, e não só o país inteiro, o mundo inteiro, porque os Estados Unidos, eles importavam muita coisa. Inclusive, com a crise de 29, os Estados Unidos deixaram de importar, porque estavam com preços extremamente elevadíssimos, né, os impostos, enfim, a inflação para importar as roupas de Paris, que era da onde eles pegavam, principalmente, né, questão de alta costura e tudo mais, era muito cara. Então, o que eles fizeram? Eles precisavam começar a produzir localmente, né, no seu país. Então, foi um momento que os Estados Unidos parou de importar muitas roupas de Paris, Londres, enfim, da Europa como um todo, e começou a olhar e voltar para o seu comércio local, para sua fabricação própria. E aí a moda americana começou a se desenvolver justamente por conta disso, né? Então foi um momento que eles tiveram que meio que obrigados a desenvolver uma forma de fazer moda, e só que ainda assim copiando muito do que se tinha lá fora, né? Eles viam as referências, pô, lá em Paris está usando isso aqui. Como será que a gente consegue fazer algo parecido, algo que talvez né, seja ali não com o mesmo tecido, porque talvez vai ser caro, eles não estavam nesse momento. Então, por isso até que a gente tem grandes nomes aí surgindo nesse período. Uma outra parte que a gente tem desse pré-guerra também vindo do pós-Primeira Guerra. Anos 20, década de ouro do entretenimento, uma influência muito grande do cinema, como eu falei no outro vídeo, atores e atrizes sendo as grandes referências para as massas de estilo, justamente porque você tinha esse momento pós-guerra, onde as pessoas estavam recuperando o seu orgulho, então via através dos filmes algo projetado, algo idealizado do que elas queriam, e isso continuou, principalmente depois da crise de 29 também, que teve uma depressão profunda no país, nos Estados Unidos, uma depressão profunda, e você tem também muita tristeza, a pobreza ganhando, né, força, e aí as pessoas mais do que nunca queriam idealizar o que elas queriam ser, o que elas queriam ter, fazer, etc. Então a influência do cinema continuou muito grande nesse período, com atores e atrizes ditando quase tudo que seria usado. Outro fator muito interessante também é a questão das calças, né? Porque você pode imaginar que talvez, pô, as mulheres pararam de usar saia, começaram a usar as calças por conta de irem trabalhar na Primeira Guerra. Com certeza, quando acabar a guerra, elas vão adotar isso, porque elas viram que é mais confortável, etc, etc. E não foi bem isso que aconteceu. Como a calça era adotada para os trabalhos mais braçais, nas fábricas, nas fazendas, etc., quando acabou a Primeira Guerra, não era tão bem visto usar calça, não era uma coisa assim, tipo, ai, que as mulheres vão usar por aí sempre. Então a calça só passou realmente a ser um pouco mais usada nas roupas do dia a dia lá para meados dos anos 30, e aí logo, obviamente, voltaram a usar de vez por conta da guerra. Os anos 20 também foram muito importantes, né, na questão de surgimento de novos movimentos artísticos, de novas formas de se expressar. Uma delas são as vanguardas. Aqui no Brasil a gente teve a famosa Semana de 22, que inclusive ano que vem faz 100 anos, né, que ela existiu, essa semana tão importante, com Tarsila do Amaral, né, e outros nomes. E aí essas vanguardas, elas refletiam no mundo de diversas formas. E uma dessas formas era na moda. Então a gente teve o surgimento da Elsa Schiaparelli, ela que, enfim, foi incentivada a entrar no meio da moda, porque já tinha um pouco de conhecimento pela família e tudo mais.
E ela sempre teve uma visão muito diferente, assim, uma visão muito futurista, vamos dizer assim, né? Muito pra frente do tempo dela, em questão de silhueta, em questão de tecidos, em questão de misturar e trazer novas referências, né? Novas formas de apresentar e representar a moda. E aí uma dessas formas foi a colaboração que ela teve com o Salvador Dalí. Ela não teve só com o Salvador Dalí, ela teve também com outros representantes do surrealismo, mas o mais marcante foi com o Salvador Dalí. Ela fez um chapéu-sapato, o The Lobster Dress, que é um vestido da Lagosta, que era uma das grandes referências de Salvador Dalí. Enfim, ela fez inúmeras roupas e coleções inspiradas e tendo esse desdobramento do surrealismo, que inclusive é um DNA da marca que até hoje ela preserva muito isso, quando ela voltou a fazer alta costura. Então, inclusive é um dos desdobramentos do pós-guerra, então não vou adiantar, mas hoje em dia, nos dias de hoje, que a marca Schiaparelli voltou a fazer, né, alta costura, e eles têm muito disso do surrealismo. E aí você tem esse momento que as pessoas estão tentando se reerguer, respirando por aparelhos, no pós-guerra. Aí que o que era para ser talvez melhor, né, na próxima década você tem uma crise, que inclusive essa crise muito em decorrência da guerra, porque as pessoas resolveram começar a gastar enfim, ostentar muito, consumir muito no momento que talvez não estava tão reestruturado. Então essa superprodução acabou levando essa quebra, né, da crise de 29. Enfim, aí você já tem uns anos 30 entrando já, com as pessoas tentando se reerguer de novo. Uma das economias que estavam ganhando força, né, a economia americana, tendo esse problema gigantesco. E aí também a gente tinha no mundo uma Alemanha muito fragilizada, muito abalada pela derrota na Primeira Guerra, surgindo lá também o nazismo, e aos poucos a ideia do nazismo foi ganhando força e foi tendo uma expansão, né? Foi crescendo de uma certa forma muito grande. Tinha o nazismo, o fascismo da Itália, essas ideias extremamente radicais foram ganhando cada vez mais adeptos, o que estava abalando já muito o mundo. E aí a gente tem como estopim ali a tomada da Polônia pelos nazistas, e a gente tem o começo da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, né, historiadores nos livros de moda falam que se não fosse a Segunda Guerra Mundial, talvez a história da moda seria muito diferente. Muitas das coisas movimentos, criações que a gente teve na Segunda Guerra Mundial, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, talvez, né, se não tivesse, teria sido muito diferente a história da moda e até a história de diversas casas de moda. Então, obviamente, com esse momento de volta da guerra, né, de 40 a 45, a gente já tem o primeiro grande ponto, que já não é nem mais novidade, que é as mulheres voltando a usar as calças aí no seu dia a dia, porque, mais uma vez, elas tiveram que assumir o seu posto, né, no lugar dos homens para o trabalho, então nas fábricas, nas fazendas, etc. Só que dessa vez, pela primeira vez na Grã-Bretanha, as mulheres podiam se alistar, elas podiam também ser chamadas para o serviço militar, né? Então você tem essa volta da calça no dia a dia das mulheres, mas aí já não é uma novidade, era algo que elas até já tinham no seu guarda-roupa, então, né, esse primeiro ponto acho que já não é nem mais uma questão. Mas o que aconteceu de muito importante, assim, na moda, que tem aí uma grande influência por conta da Segunda Guerra, é porque a Segunda Guerra foi a maior guerra que a gente teve, a que matou o maior número de pessoas, infelizmente, foi realmente uma coisa que abalou e mexeu muito no mundo, e você ainda tinha nações que não estavam extremamente recuperadas financeiramente da Primeira Guerra. Então, o que acontece? O mundo ficou com certos recursos, né, com certos matérias-primas escassas, e uma delas foram os tecidos, né? Os tecidos ficaram extremamente escassos, fazendo com que muitos países tivessem racionamento de tecidos. Então você ganhava uma cartelinha lá, onde você tinha X números e era aquilo que você poderia comprar de tecido. Por isso, inclusive, que nesta época surgiram muitas roupas, né, com patchwork, vamos dizer assim, porque às vezes você não tinha tecido para terminar um vestido, o tecido todo, né, você não tinha uma metragem, então você pegava de um outro tecido, fazia um remendo, criava uma coisa nova. Os próprios países, né, os governantes começaram a pedir para produzirem materiais para incentivar as pessoas a transformarem talvez uma cortina velha numa calça, pegar uma calça que você não usa mais de muito tempo atrás e dar um jeito de virar uma saia, por exemplo. Então essa coisa, né, de reaproveitamento, porque realmente estava faltando tecido. Em muitos países eles tinham essa ideia, essa questão do racionamento,
Porém, nós temos a França invadida pelos nazistas. Os costureiros, os estilistas franceses que atuavam em Paris, eles conseguiram convencer os nazistas de não fazerem relacionamento para eles. Então, enquanto o mundo inteiro tentava vender essa ideia de você ter um look minimalista, talvez com remendo, reaproveitar o que você já tem, você tinha a França, Paris, que sempre foi uma referência para moda, continuando ostentando e produzindo muita coisa. Então o resto do mundo meio que tentava não olhar para o que Paris estava fazendo, até mesmo pela ocupação nazista, e caminharam com as suas próprias pernas nesse período, né? Os materiais que eram muito importantes para o uso, né, que as mulheres usavam demais, eram nylon, porque elas usavam as meias de nylon, principalmente com o encurtamento das saias, então elas gostavam de usar, porque era uma forma também de você estar ali mantendo o tamanho e tudo mais. Só que começou a faltar esse nylon, porque ele estava sendo usado para fabricação dos paraquedas, né, para a guerra. Então você tinha alguns meios de conseguir. Ou você entrava pro exército, porque meio que vinha junto ali com o uniforme, ou o soldado ganhava uma meia de nylon e ele podia presentear alguma mulher, e então você poderia ganhar uma meia. Mas assim, eram as únicas formas de você ter uma meia nova nesta época, porque realmente o nylon estava sendo usado para a fabricação de paraquedas, então parou de ser comercializado, enfim, para as massas. Elementos extremamente marcantes para o período também ganharam muita fama e adeptos, como a própria bolsa, que foi feita para máscara de gás. Então, as bolsas ganharam muita força nesse período, porque as mulheres, enfim, saíam para trabalhar, tudo mais, precisam carregar suas coisas. E uma dessas coisas que elas precisavam carregar eram as máscaras de gás, porque você não sabia onde você ia estar e que, por exemplo, ia estourar uma bomba e você precisava colocar uma máscara. Então até foi uma máscara feita com design especialmente para isso. E assim, logo que eclodiu a Segunda Guerra, muitos dos homens que foram já para a guerra logo de cara, eles usaram o seu uniforme da Primeira Guerra, né? E porque não tinha tanto material no mundo para fazer assim logo de cara esse novo uniforme de guerra, essas novas roupas, então eles tiveram que reaproveitar o que eles já tinham da Primeira Guerra. E esse uniforme da Primeira Guerra, muitos eram azul, né, um tom de azul marinho ali. E na Segunda Guerra a gente muda pro tom de verde oliva. É a primeira referência que a gente tem para a estampa de camuflagem, essa estampa mais militar, por isso até que a gente fala muito do verde militar e tudo mais. As roupas passaram a ser a estampa camuflada para roupa militar, a gente só começa a ter mesmo a partir da Guerra do Vietnã, mas foi a primeira referência que a gente tem desse tom esverdeado nas roupas militares. Na Segunda Guerra também a gente tem a criação de alguns acessórios, peças de roupa, que foram criadas ou em decorrência da guerra ou especialmente para ela, como foi a criação do óculos de sol. Então os Estados Unidos eles fizeram uma encomenda de algo, porque os seus aviadores eles sobrevoavam a região ali da África, enfim, onde era muito deserto, e a luz do sol refletia e batia no olho deles, eles não conseguiam olhar direito, o que poderia acarretar em algum acidente aéreo, então estava preocupando muito os Estados Unidos. Com isso, então, eles pediram para criar alguma coisa que ajudasse os pilotos a pilotarem e não tivesse essa interferência dos raios solares. Então, eles precisavam de banidores dos raios, ou em inglês, os Ray-Bans, né? Então, por isso que até o primeiro modelo de óculos de sol que a gente tem é o modelo aviador, que eram chamados de Ray-Ban. Então, por isso também o surgimento do óculos de sol se dá em decorrência da Segunda Guerra, de um pedido que os Estados Unidos fez para os seus aviadores. Outro surgimento também que a gente tem de peça é o biquíni. A gente já estava vindo com a moda praia aí, só que eram peças ou grandes para mulheres, um maiô inteiriço. E aí a gente tem o Lou Reed, que ele era filho já de uma estilista, de uma costureira, e ele falou, cara, eu vou tentar usar uma coisa diferente. Foi em 46, então a gente já tava no final da guerra, porém os Estados Unidos continuavam fazendo testes de bomba atômica no atol de Bikini, né? E aí o que ele pensou? Pô, eu vou fazer uma peça tão diferente pra moda praia, e então eu quero que essa minha peça ela seja tão bombástica quanto uma bomba atômica. E como na época os Estados Unidos estavam fazendo um teste no atol de Bikini, ele deu o nome da sua peça de Bikini. Então realmente a Segunda Guerra ela vem com o surgimento, né, de peculiaridades, né, de acessórios e roupas enfim, de um jeito até inusitado.
Durante a Segunda Guerra Mundial também, a silhueta da mulher ela era extremamente masculinizada, ela era bem quadrada, com grandes ombreiras, essa coisa do utilitarismo, inclusive é uma referência, todo período de guerra, né, vence o utilitarismo, então era um período que elas não estavam com a vaidade mais apurada, não era um momento que era uma silhueta que delineava o corpo. Esses 5 anos de guerra realmente foi um período muito conturbado, né, por razões óbvias, e muito da história refletiu na moda. A gente tinha lá em Paris, como eu já falei, totalmente tomada pelos nazistas, um período que os franceses se sentiam muito humilhados, muito tristes. Você tinha até algumas mulheres que tentavam se vestir de uma forma um pouco mais ousada, chamando um pouco mais de atenção, uma forma de confrontar esses alemães. E aí o que você tinha? A ideia, né, de Hitler era transformar Berlim como a capital e maior potência do mundo. E uma das coisas que desde sempre elevou a economia francesa foi a moda, né? Até hoje, moda francesa sempre foi referência. Então, uma das grandes ideias de Hitler, dos alemães, era pegar todas aquelas marcas de moda que vendiam moda para o mundo inteiro, que até então não eram conhecidas como... eram alta costura, mas não tinha todas as regras. Era pegar todas essas marcas e transferir para Berlim, e transformar Berlim como a capital da moda, e aí, enfim, fazer tudo que ele queria, e transformando como referência. E aí Lucien Lelon, que era o presidente da Câmara do Sindicato de Alta Costura, ele falou assim, não, pera, tenho que dar um jeito disso não acontecer, porque é a moda que ainda tá fazendo a gente, tipo, ficar um pouco de pé, que talvez vai nos reerguer depois, né, talvez num pós-guerra. E aí ele, junto com todos os outros participantes desse sindicato, criaram uma série de regras para definir a alta costura, e foi aí que veio a primeira e a mais importante regra até hoje, que a alta costura só é alta costura o que é feito em Paris, dentro do Triângulo de Ouro, né, que é o triângulo feito com as 3 ruas lá, as mais principais, e você tem que ter uma série de regras também, como você tem que ter um perfume, você tem que ter a loja embaixo e o ateliê em cima, e todas essas regras foram criadas numa tentativa de fazer que Hitler não tirasse a alta costura nessa referência de moda de Paris, e acabou conseguindo essas regras, eles acabaram respeitando, entendendo, então acabou ficando lá. Até hoje assim, com raras exceções de casas convidadas, que são em alguns outros países que fazem parte da alta costura. E se lá no pré-guerra, que eu falei que os Estados Unidos começaram a produzir por conta da crise de 29 suas próprias roupas, porém, olhando tudo que era feito em Paris e copiando, nesse momento em que Paris estava sendo invadida pelos nazistas, né, tomando conta de tudo, os Estados Unidos, por estarem, né, do outro lado, eles não estavam mais olhando para o que era produzido em Paris. Então foi um momento onde eles começaram a fazer 100% das suas roupas, começaram a ter criações próprias, realmente pensar numa nova roupa, criar uma silhueta, criar um novo jeito de se vestir. Então foi um primeiro momento que a gente tem a moda americana tomando conta, né, das pessoas. E apesar deste momento conturbado, os atores e atrizes de cinema continuaram sendo referência de estilo, de beleza, né, para as massas. E aí, com isso, os Estados Unidos queriam uma forma de continuar incentivando e apoiando os seus soldados, e eles pediram para Betty Grable, que era uma atriz muito famosa na época, muito bonita, fazer uma foto para que eles pudessem enviar para esses soldados como uma forma de presenteá-los. Acontece que Betty Grable estava grávida nos primeiros meses de gravidez, então ela não queria aparecer de frente nessa foto. Mas mesmo assim ela concordou em participar. Então ela faz essa foto que tá aparecendo aí para vocês, de costas, com esse maiô e olhando, né, bem uma coisa bem assim provocativa, que vocês podem ver até que com um estilo, né, de pin-up. E foi ela justamente a precursora das pin-ups. Por quê? Assim que ela fez essa foto, esses posters foram enviados por soldados nas guerras, e eles realmente, assim, eles eram devotos a esse pôster, e eles penduravam esses posters em cima das camas deles com um pin em cima, né? Em cima em inglês up. Então era um pin up da cama. E esse pôster era tão importante a ponto de que quando o soldado por acaso morresse na guerra, ele ia junto com os pertences da vítima de volta para a família. Era realmente uma coisa muito forte. E aí, por conta dessa volta e as mulheres percebendo esse pôster voltando, quanto eles eram devotos, essa estética
que a Betty Grable mostra nessa foto virou uma referência de beleza pro pós-guerra, por isso que as pin-ups vêm muito forte na década de 50, que justamente ela, com a precursora com essa foto, trouxe essa ideia de pin-up nesse estilo, enfim, né, provocativo, e a gente tem esse surgimento. E aí, como eu falei no começo, a Segunda Guerra realmente mudou, né, a história da moda e mudou também a forma de fazer moda naquele período. Uma das coisas que aconteceu foi os Estados Unidos, além de ter saído vitorioso, né, da Segunda Guerra, ele também não saiu tão defasado, porque a guerra não atingiu tanto seu país. Então isso fez com que os estilistas americanos saíssem na frente em relação aos estilistas de Paris, aos estilistas de Londres, por exemplo. Então eles tiveram uma certa vantagem nesse período. Também foi um período que certos estilistas pequenos que estavam começando, como Mary Quant, que apostavam na rebeldia, começaram a trazer isso cada vez mais, que a gente vai ver mais lá nos anos 60. Mas a grande novidade do pós-guerra, com certeza, é a linha Corolla de Christian Dior, que ficou conhecida como New Look, que é basicamente a volta da feminilidade para as roupas femininas, né? Então você volta a ter uma saia super pomposa, uma cintura marcada, esse look aqui bem feminino. Então realmente você volta a trazer essa feminilidade para as roupas, que as mulheres até fazia um tempo que elas não viam, por conta das duas guerras. O meio entre as guerras também não foi um período que teve uma volta da cintura marcada. Estava surgindo, inclusive agora nesse pós-guerra, um esboço de uma volta do espartilho. Muitas das mulheres, inclusive, protestaram contra isso, por tudo que elas já haviam lutado para perder esse elemento que tanto sufocava e tinham, né, gente querendo colocar de volta. Também foi um período que a Coco Chanel, ela já estava sem produzir, porque Coco Chanel, né, parisiense, ela ficou em Paris, ficou no Hotel Ritz, que era o hotel onde os alemães tinham ficado hospedados. Tem indícios, é comprovado que ela foi uma espiã nazista. Ela tentou, inclusive, convencer Churchill a ter uma reunião com Hitler. Eu estou lendo este livro aqui, que chama Dormindo com o Inimigo, conta essa história, inclusive indico muito essa leitura. E então foi um período que, assim que acabou a guerra, ela foi chamada para depor, para tentar, né, porque as mulheres que tinham dormido com nazistas foram extremamente humilhadas, muitas foram, inclusive, mortas. Então ela foi chamada para depor, ela conseguiu sair dessa e ela ficou reclusa durante 14 anos na Suíça. Então foi um período que a Casa Chanel esteve extremamente em baixa. E aí foi o momento que Christian Dior alavancou a sua empresa, a sua marca, sua casa de moda, e também a Chanel não concordava tanto com a silhueta criada por Dior, porque ela já tinha, lá nos anos 20, anos 10, anos 20, criado uma silhueta confortável para a mulher, trazido itens do guarda-roupa masculino. E aí vem Dior com esse look extremamente feminino, extremamente delineando o corpo da mulher. Também foi um período em que Elsa Schiaparelli também não estava se encontrando. Ela falou, gente, eu não consigo trabalhar com essa silhueta, não foi feita pra mim, acho que não é o meu momento, não tá combinando com a minha criação, basicamente. E ela também, em 54, para de fazer suas criações de alta costura, para de desfilar, e a gente só tem a volta da casa agora recentemente. O racionamento de tecido também só acabou em 1949, então a gente só na virada da década a gente volta a ter tecido para todo mundo. Como eu já disse, Paris não tinha sido, ele não tinha sofrido com esse racionamento de tecido, mas o resto do mundo que havia sofrido voltou a ter tecido livremente só em 1949. E aí nesse período, né, com essa volta da feminilidade criada por Dior, com o New Look, a gente também tem um momento em que as mulheres precisam deixar os seus empregos porque os homens estão de volta. Então, obviamente, a gente ainda tem um período em que a igualdade estava longe de acontecer. E aí, então, os homens voltaram, as mulheres precisavam devolver os empregos delas nas fábricas, só que diferente do que foi no final da Primeira Guerra Mundial, em que as mulheres, elas também precisaram devolver os seus empregos, só que elas não queriam voltar muito para o que era antes, né? Elas queriam curtir um pouco mais, por isso até que vocês têm o momento das melindrosas e tudo mais. Só que dessa vez não, talvez seja porque vindo de duas guerras, né, talvez elas estavam
enfim, e também o próprio governo, a própria sociedade estava influenciando as mulheres elas voltarem ao seu papel de origem, que é a dona de casa. Aqui acha tudo lindo, maravilhoso, espera o marido ali com uma comida bonitinha no final do dia, e aí tava tudo culminando para que isso acontecesse, né? Você tinha uma silhueta extremamente feminina voltando, o governo falando para isso acontecer, campanhas sendo feitas, novos eletrodomésticos também vindo, que aí fazendo propaganda para as mulheres. Então você tem essa volta da mulher totalmente submissa nesse período, que inclusive esse sentimento da mulher é muito importante para o que vai acontecer nos anos 60. Porque uma das coisas também que aconteceram com o fim da guerra e com a volta de todos os soldados para casa é que nessa saudade, nessa volta, 5 anos longe, surgiram muitos bebês. E também nessa vontade de povoar o mundo novamente, né? Então surgiram muitos bebês, que é a geração conhecida como Baby Boomers, que é o boom de bebês. E esses Baby Boomers, nascidos no pós-guerra, têm a sua juventude nos anos 60. Que não vai ser no vídeo de hoje, porque realmente tem muita coisa para falar sobre os anos 60, é um período extremamente importante para moda, mas quando for falar, enfim, lembrar que esse sentimento da mulher voltar a ser submissa, esse boom de bebês, essa coisa, porque aí a forma de vida americana virou o padrão, era o que as pessoas queriam, porque você tinha Hollywood extremamente forte, vendendo filmes para o mundo inteiro, e os filmes eram feitos baseados no padrão de vida americano. Então foi um momento que os Estados Unidos se ergueu assim de uma forma enorme. Ainda nesse período você tem, então, Dior ganhando muita força, você ainda tem Cristóbal Balenciaga, Givenchy também vindo com muita força, fazendo o seu nome. Foi principalmente um dos motivos com Chanel fora, né? Ela que já era um grande nome, então com ela 14 anos fora, ela abriu espaço para que novas marcas viessem e crescessem, inclusive quando ela voltou para Paris, né, depois desses anos reclusa, ela trabalhou muito para que a Chanel voltasse a ser o que era antes. Ela trabalhava de domingo a domingo, inclusive dizem que ela morreu trabalhando, porque ela mesma ia lá, abria a casa, abria a loja, porque ela queria voltar a ser o que era a Chanel. A gente tem outro marco muito importante para a moda, foi em 1952, o primeiro desfile realizado com roupas masculinas, então voltado para os homens, até então a gente não tinha. E a gente tem o primeiro acontecendo lá em Itália pela marca Brioni, então foi realmente um marco muito importante. E aí, para finalizar esse pós-guerra, que eu acho que é uma das grandes coisas que marcam os anos 50, a gente tem não o surgimento, porque ele já surgia, mas o ressurgimento do jeans, né, entre as pessoas no dia a dia, para os homens e para as mulheres. Marilyn Monroe usava muito o jeans. James Dean, ele ficou conhecido por fazer o look blue jeans e t-shirt, e ele caracterizou também uma geração rebelde, né? Ele significava rebeldia. O rock and roll, a moda e a música estavam andando lado a lado nos anos 50. Você tinha Elvis Presley ditando o que usar, mostrando que esse jeans era super cool para você usar no dia a dia. Ele mostrava que você era livre, que você era um jovem extremamente com as suas opiniões, né? Então você tem o jeans ganhando muita força aí, principalmente por isso quando a gente vê filmes dos anos 50, o jeans realmente está sempre com muita força aí. Espero que tenha dado para vocês entenderem como foi importante, né, esse pós-guerra e como a moda caminha junto com a história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, dar um like, veja o primeiro vídeo se você não viu ainda. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!